Olá pessoal, sou a Rafaela Francisqueto e vim conversar com vocês sobre tributação aduaneira. Primeira coisa que nós temos que falar é sobre alguns termos que podem não estar no cotidiano de todos. E o primeiro deles é COMEX ou comércio exterior. O COMEX ou comércio exterior é o segmento onde ocorrem as operações de importação e exportação. Essas operações, por sua vez, são monitoradas pela balança comercial. Disse que quando há balança comercial indicando números superiores de importação, estamos em déficit ou saldo negativo. Por outro lado, quando as operações de exportação assumem um valor superior à das operações de importação, estamos com a balança em alta. E quando os dois saldos se equiparam, há o chamado equilíbrio comercial. A balança comercial ela fornece um importante índice econômico para o governo, assim como o PIB. É por meio dela que muitas vezes são adotadas medidas extrafiscais que influenciam diretamente na tributação aduaneira. O que são medidas extrafiscais? São aquelas em que o Poder Executivo, autorizado pelo legislador constituinte, altera as alíquotas do imposto de importação, imposto de exportação, IOF ou IPI. De que maneira? Ele inibe ou coíbe determinadas condutas por meio da majoração ou da redução de alíquotas desses tributos. Um exemplo muito interessante e que todos certamente ficaram cientes foi durante a pandemia do Covid-19, onde houve a redução à alíquota zero de todos os produtos hospitalares, porque a indústria nacional não estava conseguindo repor os insumos para os tratamentos necessários. Nesse sentido, por meio de uma medida extrafiscal, foram reduzidas a zero as alíquotas do II e, de certa maneira, o governo conseguiu trazer e possibilitar a importação de mercadorias que fossem aí importantes para o tratamento da Covid. Um outro exemplo que nós também podemos falar é do IPI, que agora em julho de 2022 sofreu uma redução em 35% de suas alíquotas. Essa redução ela teve como objetivo movimentar a indústria nacional, por outro lado, sem prejudicar a Zona Franca de Manaus, que é uma área importante e que, em função do seu incentivo, não poderia ficar desprivilegiada ou então desamparada diante dessa medida extrafiscal tomada pelo Poder Executivo. Tanto é verdade que foi, inclusive, objeto de decisão judicial. Uma outra questão que, quando pensamos sobre alíquotas de II, IPI, enfim, todas essas reduções que se dão pela política extrafiscal, nos fazem pensar sobre classificação fiscal. O que é a classificação fiscal? A classificação fiscal, ela envolve um processo de interpretação das mercadorias que são importadas, buscando ou que se objetivam importar, com enquadramento na legislação. Se atribui uma numeração, um código que é chamado NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, e por essa nomenclatura se faz a atribuição da carga tributária. A classificação fiscal, nesse contexto, ela inaugura o procedimento do lançamento tributário. É o procedimento onde o contribuinte olha para a matéria tributável, apura os tributos que ali serão incidentes, calcula e, por fim, executa. Essa execução do lançamento tributário se dá por meio da DI, que é a Declaração de Importação, que deve ser registrada junto ao Siscomex quando se pretende aí adquirir um produto do estrangeiro. É claro que estou falando aqui em grandes linhas, porque depois os pormenores com certeza serão elaborados na aula de conferência, mas a ideia aqui é realmente passar por essa tributação aduaneira, buscando trazer também um filme de como ocorre o processo no dia a dia, que se dá a partir do escritório da empresa até o porto, onde de verdade a mercadoria chega e é, na sequência, desembaraçada. Também sobre a classificação fiscal, é importante falarmos da importância dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Nessa parte de importação, esses tratados eles buscam
informar cooperações com os países que ali estão envolvidos e que podem trazer uma redução da carga tributária, seja no II, seja no IPI, naquilo que o acordo dispuser, e que é importante que o contribuinte possa ter ciência, né, venha a ter ciência desses tratados e assim os aplique na hora de fazer a classificação, que, como eu disse, é o início do procedimento de lançamento, é o enquadramento da matéria tributária. Passada essa parte de classificação propriamente dita e já imaginando a DI registrada, o passo seguinte é aguardar o posicionamento do fisco em relação à parametrização dos canais durante o despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro também é o processo que, uma vez registrada a DI, pagos os tributos, a mercadoria já está no porto, inicia o despacho aduaneiro, que é a verificação de todos os documentos ali apresentados e que, ao final, podem gerar a liberação da mercadoria. Esse despacho aduaneiro, ele tem 4 canais, que são os canais de conferência e parametrização. O primeiro canal é o canal verde, onde a mercadoria deu entrada no recinto alfandegado e ela é liberada imediatamente, sem nenhuma verificação documental ou física, simplesmente ela é desembaraçada e segue a vida do importador, se for uma importação por conta própria, se for uma importação por encomenda ou importação por conta e ordem, cada uma dessas operações na sequência vai ter uma tratativa do ponto de vista fiscal. Mas considerando apenas a liberação, o momento do desembaraço, feito o canal verde, passado pelo canal verde, a mercadoria está ali liberada, o que significa que a classificação adotada pelo contribuinte, os recolhimentos efetuados por ele, né, dos impostos ali incidentes, o II, IPI, PIS e COFINS importação, ICMS importação, quando for o caso, né, dependendo de onde a mercadoria está ali sendo desembaraçada e o contribuinte pode gozar de algum benefício tributário dado por algum estado, daí a questão de ICMS importação ser devido ou não. Passando o canal seguinte, canal amarelo, que é um dos 4 canais que ali comentamos para a parametrização e conferência da carga. Pelo canal amarelo, a mercadoria pode vir a sofrer uma verificação documental, no sentido de entender tanto a classificação dada pelo contribuinte, como documentos de origem e outras questões particulares daquela carga. E uma vez entendido que está tudo em conforme, ela é liberada e assim desembaraçada pelo importador. O outro canal é o canal vermelho. O canal vermelho já é um canal um pouco mais delicado, porque ele envolve tanto análise documental como análise física da carga. Nela, por esse canal, a autoridade irá ao local onde essa mercadoria está ali depositada e assim poderá pedir todas as verificações físicas que ele entender necessário. Da mesma forma, se estiver tudo ok, a mercadoria segue para o desembaraço. Se não estiver, o fiscal então poderá vir a fazer as exigências que entender cabíveis e inclusive poderá fazer a cobrança de tributos que não tenham sido calculados adequadamente por erro de alíquota na classificação ou qualquer outro motivo que ele venha a visualizar. E por fim, o canal cinza. O canal cinza é o canal mais temido dos importadores, porque uma vez que a carga é direcionada para esse canal, ela já indica que houve uma suspeita de irregularidade, uma suspeita de fraude por parte do fisco. O canal cinza, então, no seu procedimento em si, ele será muito particular. Poderá passar por exames laboratoriais, a depender daquilo que o fiscal entender. Enfim, aqui na prática, ele seria interessante vários exemplos, mas a ideia agora não é trazer na pílula tudo isso. Passada a avaliação dos canais aqui de importação, que são canais de conferência, o que é interessante também falarmos sobre a tributação e o procedimento envolvido aqui nesse contexto aduaneiro.
Como dito, quando se registra a DI, se apuram todos os tributos e, consequentemente, se efetua um pagamento de acordo com a classificação, de acordo com a carga tributária que se verificou no momento ali do lançamento. No entanto, assim como todos os demais tributos que estão sujeitos à homologação por parte do fisco, também os tributos aduaneiros estão sujeitos a essa homologação. Essa homologação, ou não, ocorre por meio do procedimento chamado de revisão aduaneira, que também pode ser feito durante o prazo de 5 anos. Até dezembro do ano passado, de 2021, havia um entendimento de que a revisão aduaneira ela poderia se dar nos canais em que, de alguma maneira, o fisco fosse se debruçar sobre a materialidade. Então, os canais de amarelo, vermelho e cinza já indicariam um exercício da revisão aduaneira por parte do fisco. No entanto, em função da decisão do STJ, dada no final do ano passado, também o canal verde, embora tenha havido a liberação automática da mercadoria, poderá ensejar a revisão aduaneira. Qual é o ponto aqui de atenção e que é interessante pensarmos? É da importância de fato, se ter um conhecimento bastante profícuo sobre a forma de classificação, sobre os tratados que ali veio a dispor sobre a carga tributária e todo o contexto operacional que envolveu desde a aquisição daquela mercadoria, a origem daquela mercadoria e, consequentemente, todas as informações que podem ser utilizadas para fins de uma defesa a partir do bom conhecimento da legislação, para tentar afastar as penas que podem vir a ser impostas no momento da revisão aduaneira, que tanto podem ser no sentido de parte de tributos que não tenham sido lançados no seu valor correto, portanto uma cobrança residual que virá certamente associado à multa, como, a depender da gravidade, a pena inclusive pode ser de perdimento da própria carga. Enfim, o meio aduaneiro é um segmento muito interessante que demanda bastante especialidade, mas ao mesmo tempo ele é extremamente desafiador no bom sentido aqui, né? Não só da complexidade, da dificuldade, mas no desafio interessante, no desafio que nos chama aqui para uma atividade diferente. Maiores detalhes certamente vão ser passados para vocês durante a aula expositiva e aqui eu termino a minha pílula desejando um ótimo ano para todos, um bom trabalho e até uma próxima. Tchau, tchau.